Escoveu o dente? Lembra? Vai ficar uma... Não. Agora. Aqui também. Eu tô falando. Cadê? Não tá funcionando esse negócio também? Não. Cala a boca! Tá? Ó, a Miranda tá aqui e a Maria Clara também. A Miranda não veio, eu comprei ajuda pra essa garota. Ah, tá. Aí olha aqui, eu comprei pra esse problema. Mentira! Como assim? Quem admitiu? Eu. Tá, né? Tá mandando aqui, o pessoal vai estar mandando mensagem, que ele celular não sou eu. Nem vocês, não vai ser. Mas eu tava ajudando os outros professores lá. Olá, bom dia! Gente, que Com frio, é sério que você tá com frio? vou para Teresópolis. Eu vou para Teresópolis. Acho que vai. Estava lá. Ela está. Só que ela veio aqui para dar aula. Eu vim para dar aula e vou voltar para lá. Bom dia. Por isso que eu tô com casaco. Este casaco, mas agora eu estou com muito calor. Só que eu já sei que lá em cima tá muito frio. Não é frio. Quando eu cheguei, bom dia quem está em casa. Quando eu cheguei aqui, tava começando a relampear. Relampejar ou relampear? Enfim, o Thor estava começando a bater o martelo. Aí, gente, eu tô com muita fome. Tia, você tá chegando porque a gente vai buscar coisa. Daqui a pouco. Pelo menos um. Senão minha glicose vai fazer. Eu não sei porque que eu não comi. Eu fiz cafezinho da máquina. Ué, mas o campo tá lá. Não fala que vai chover, você vai chover. Só pensa. Filho, senta lá. Senta lá, criatura. Já tá chovendo? Não. Eu enxergo mesmo. Ah, não!
não é chamada, é predador. Ah, volta! Isso é verdade. E eu tentando copiar o link no carro, não conseguia. Não botei maquiagem hoje. Tô sem maquiagem. Senão parece que todo dia eu não dormi. É que hoje não rolou botar maquiagem. Ou eu botava. Eu gosto. Eu gosto, só que hoje não deu, porque eu tava arrumando a bolsa que eu ia levar de volta, remédio, até porque a bolsa que eu usei ontem tava muito suja. Eu acho que eu vou pedir um café no iFood. Vamos tomar café no iFood. Vamos tomar café no iFood. Vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa oração. Vamos lá, gente. Fazer a oração, agradecer pelo dia. Já que estamos aqui, vamos escolher termos um dia maravilhoso. Iluminado não dá, porque, né, como diz o Kovalik, né, lá no Hora 1, calma! Tá melhor assim? Tô fotografando bem. Que seja um dia iluminado pelo nosso brilho pessoal. Hoje eu tô arrasando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Butinhar, intercedei por nós. São José, rogai por nós. Nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, desliga para mim, por favor. Deixa só um ligado. É porque quando a gente chegou, eu, o Arthur e os mosquitos. Esse pode desligar também. Aí tava. Deixa só aquele lá, por favor. Pode.
Mas aquele ali faz muito barulho. Aquele ali fica muito barulhento. Porque eu sempre peço para fazer um zigue-zague. E palmas pro Arthur. Então, vamos lá. O quê? Mosquito. Na semana passada eu comecei a falar sobre a estrutura da Igreja Católica, não foi? E aí eu falei que hoje eu ia falar sobre essa hierarquia, né? Como é? Sobre a hierarquia da Igreja. Como é que funciona, né? Eu não trouxe minha caneta. Caneta de quadrix. Não trouxe. Porque a minha... Não, mas é porque hoje eu pensei só em colocar os vídeos. E aí... Mas também a máscara, né? E você tá sem máscara, né? Mas não é para beber na sala, né? Enfim. Eu vou virar o computador para lá e aí eu primeiro vou botar os vídeos e aí na semana que vem a gente copia, tá? Tudo que facilita na hora da gente atender o delivery aqui. Eles são super abertos, assim. Nos últimos 3 vídeos do Catequese em Família, você acompanhou uma jornada conhecendo o clero da Igreja Católica. Vimos primeiro a figura do padre, do presbítero, nós vimos também sobre o bispo, no caso o episcopo, temos convidado a conhecer um pouco mais sobre Crismanda e Crismanda, que tem um excelente encontro, que vocês possam, de fato, agora aprender um pouco mais sobre a nossa Santa Mãe Igreja. Como nos vídeos anteriores, vocês já ouviram falar dos bispos? Porque os vídeos deles anteriores são muito longos. E aí eu vou pegar outro. Era o quê? Os vídeos anteriores Um filme, não era nem filme. Era uma hora de vídeo. Não era nem um vídeo, era um filme. Gente, olha a Edson. E mas na verdade era um filme, mas ele Qual é a estrutura da igreja? Jesus fundou a igreja, e essa igreja tem uma estrutura hierárquica que está a serviço de todo o corpo místico. Jesus não escolheu 23 ou 17, mas 12 apóstolos, e ele confiou-lhes um papel especial. Não foi por acaso que o seu Ai, gente, foi enrolada. número acabou sendo exatamente... Qual é a estrutura da igreja?
Jesus fundou a igreja, e essa igreja tem uma estrutura hierárquica que está a serviço de todo o corpo místico. Jesus não escolheu 23 ou 17, mas 12 apóstolos, e ele confiou-lhes um papel especial. Não foi por acaso que o seu número acabou sendo exatamente 12. Porque, assim como na antiga aliança havia as 12 tribos de Israel, agora na nova aliança deveria haver 12 novas tribos, um novo povo de Deus composto por todos os povos e nações da terra. Como os apóstolos saíram para o mundo para difundir a mensagem de Jesus, as primeiras comunidades cristãs surgiram. Os apóstolos nomearam homens adequados como líderes, pastores e protetores das comunidades. A palavra grega para esse cargo é episcopos, de onde vem também o nosso termo em português, bispo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, consagrados ao seu ofício através da imposição das mãos. Agora, assim como havia um apóstolo especial entre os apóstolos, a saber, Pedro, assim também há um bispo especial entre os bispos de hoje. Esse bispo especial é o bispo de Roma. Ele é especial precisamente porque ele é o sucessor de São Pedro. Ele é chamado de Papa. O Papa serve a igreja, como Pedro fez, guiando e garantindo a sua unidade e tomando cuidado para que o ensino de Cristo seja transmitido fielmente, tal como foi recebido. Os bispos são hoje exatamente como eram no início da cristandade, os pastores de uma determinada comunidade cristã. Mas porque eles não podem estar em todo lugar e servir a todos em suas comunidades de uma só vez, eles têm colegas de trabalho, os sacerdotes. Sacerdotes são consagrados por seu bispo para servir pequenas comunidades dentro da comunidade maior. Tal unidade menor é chamada de paróquia e o padre responsável é chamado de pastor. Às vezes as paróquias obtêm um segundo sacerdote que apoia o pastor. Ele é chamado de capelão, vigário ou de padre assistente. Essa é a estrutura básica e hierárquica da igreja. Mas, e isso é importante, a hierarquia da igreja não se refere tanto a governo e poder, mas de acordo com o mandamento de Cristo, é uma hierarquia de serviço. Toda hierarquia finalmente está ao serviço de todos os fiéis no sentido de garantir que a nenhum deles nunca falte os meios necessários para progredir no caminho para Deus. Desta forma, a ideia usual de hierarquia é virada de cabeça para baixo. Entre os membros do corpo místico, o Papa é no final, não o governante, mas o servo de todos. O título oficial mais verdadeiro e belo do Papa é, portanto, Servus Dei Servorum, servo dos servos de Deus. Isso já. Tem quantos livros? Aí ela, 15. Qual que eu passei? Esse daí? Esse? Tem. Se você quiser ver essa. Ah, não. Essa não, essa você lá na história pra saber quando você vai ser. Se você quer vender online, seu negócio precisa se destacar. Vá para o Wix e-commerce e crie uma loja virtual profissional. Acho que foi esse passou. É porque eu mesmo. Qual é a estrutura da igreja? Jesus fundou a igreja, e essa igreja tem uma estrutura hierárquica. Calmada. É o mesmo que você falou. Quais são os graus do sacramento da ordem? O sacramento da ordem tem 3 níveis. O bispo tem a plenitude da autoridade sacerdotal. Através da imposição das mãos, ele é ligado em linhagem direta com os apóstolos.
Isso significa que um bispo foi ordenado por um outro bispo e que o bispo foi ordenado por um outro bispo. E ele foi ordenado. E o bispo foi nomeado por seu ofício e ordenado por um apóstolo. Essa linhagem é o que é chamado de sucessão apostólica. A tarefa do bispo é orientar uma parte dos fiéis, ensiná-los e santificá-los. Tal parte da igreja é chamada de diocese ou bispado. E porque normalmente o bispo não pode fazer todo o trabalho sozinho, ele tem ajudantes. Destes, os chefes são os sacerdotes. Eles constituem o segundo nível do sacramento da ordem. Os sacerdotes são ordenados por um bispo e são encarregados de uma tarefa específica. A tarefa principal de qualquer sacerdote é administrar os sacramentos. Quando um sacerdote recebe a tarefa de liderar uma das muitas unidades menores de uma diocese, chamada de paróquia, ele é chamado de pastor. Quando um sacerdote é enviado para apoiar a um pastor, ele é chamado de vigário ou pastor assistente. Além de bispos e padres, há ainda um terceiro nível de ordens sagradas, o diaconato. Normalmente, o diácono é ordenado e comissionado para ajudar o padre na paróquia. Ele pode batizar e presidir casamentos ou, entre outras tarefas pastorais, realizar funerais. Assim, esses são os 3 graus do sacramento da ordem. Mas e o Papa? Bem, ser Papa não significa realmente um nível mais elevado de ordens sagradas. Se tornar Papa é o resultado de uma eleição. Em termos do sacramento da ordem, o Papa ainda é apenas um bispo. No entanto, ele é o bispo de Roma. Como bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro, que levou a comunidade cristã a Roma no primeiro século. E como sucessor de Pedro, o Papa tem uma autoridade especial que ele exerce para o bem de toda a igreja. Nos 3 níveis de ordens sagradas, podemos ver a natureza hierárquica da igreja. Mas essa hierarquia é mais sobre o serviço do que sobre o governo. Pra quem meu filho no teatro? Cara, Olha, olha, ele não deu. Irmão do céu. Irmão do céu. Então, você colocou outro vídeo, professora? Vai fazer. tá vendo como é que é o vídeo que tá com o áudio baixo? É comercial. É a Vanessa da Mata. Vocês querem realmente ver o anúncio? Quer ver também o anúncio? Não sei quem é esse. Deve ser da Etna. Etna, quer ver? Não sei, gente. Tá escrito aqui, Vanessa da Mata. Eu sei, mas que de... Qual é o anunciante? Ah, Westin. A camisa, gente. Então, eu Caramba, pessoa. não vou passar mais vídeo, gente. Por que não? Então, gente, nesses 2 vídeos, deu para entender Arthur. Mas na hora de vou nem falar nada, que tá gravando. Me comprometer com você. Aí ele sabe se eu também. Eu sei. Eu sei que você fala no caso ciúme. Hã? Vai ser quando? Semana que vem.
Semana que vem. Acho que é, semana que vem. Eu tenho que estudar? Aí, Estudar o quê? sei lá. Então, Semana que vem eu tomo vacina. se o calendário não atrasar, né? Ah, não vai não, não vai não. Então, gente, vamos lá. A gente viu ali nos vídeos que a igreja ela tem uma hierarquia. Antes de falar disso, eu queria dizer que a gente vai ver sobre a hierarquia de outras religiões também, tá? Eu coloquei primeiro a Igreja Católica porque assim, aqui a gente mais tem contato, que é o cristianismo, tá? Depois a Igreja Católica, depois eu vou falar sobre o protestantismo, e aí dentro do protestantismo a gente tem para correntes religiosas. Está com tique. Correntes religiosas. Não, se ele tivesse o tique, tudo bem, né? Tudo bem. Mas ele está fazendo só para me perturbar. Eu não tô dando pausa e pensando com você. Aí. Então, o protestantismo, ele tem várias correntes denominações diferenciadas. A gente tem a Igreja Batista, Anglicana, Assembleia de Deus. A gente tem as igrejas que também são consideradas cristãs, mas não são igrejas protestantes, né? Algumas denominações religiosas que aceitam uma parte do evangelho, outra não, mas todas são igrejas protestantes, digamos assim, né? Porque não seguem a Igreja Católica Apostólica Romana, não seguem o Papa, tá? Bem, falando sobre a questão da hierarquia eclesial, primeira coisa, a gente precisa entender que essa hierarquia, ela vem, conforme eu coloquei lá na última aula, daquela passagem, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, os bispos, eles são, digamos, a continuidade do serviço que quem prestava eram os apóstolos. Porque lá no tempo de Jesus, a gente tinha apóstolos e a gente tinha discípulos, tá? Os discípulos eram os seguidores, que muitas vezes tinham como mestre os próprios apóstolos. Então, na igreja evangélica, a gente também tem essa figura do bispo, né? Que é quem? É aquele que recebe o sacerdócio, e aí sacerdócio é igual a serviço. Depois eu vou escrever tudo isso, tá? Sacerdócio é igual a serviço. Serviço de quê? Serviço de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Dentro da Igreja Católica, a gente tem essa hierarquia, né? E a figura que está lá em cima, se a gente puder organizar como se fosse uma pirâmide, é o Papa, tá? E aí, como é que o Papa vira Papa? Primeiro, aí eu tenho que começar lá do começo. O rapaz, ele sente aquilo que a gente chama de vocação. Ou seja, ele sente vontade de servir a Deus dentro da Igreja Católica. Só que ele precisa ser padre. E como é que ele vai se tornar padre? Ele vai receber um sacramento que se chama ordem. Só que antes de receber esse sacramento, ele vai estudar pelo menos 8 anos.
Por que pelo menos 8 anos? Porque o padre, ele faz 2 faculdades. Ele faz filosofia, sim, e teologia. Primeiro ele faz filosofia, são 4 anos, e em seguida ele faz teologia, mais 4 anos. Sendo que essa é a formação dele acadêmica, mas ele precisa aprender o ser padre. E onde é que ele aprende o ser padre? No seminário. Então ele entra para um seminário. Oi? O que? A pergunta que eu te fiz dos 3, quando você para, você é comigo. Aí, então, você já foi no ritmo da faculdade, já foi no ritmo lá. Então, assim, primeiro ele vai ser um seminarista. Isso. Ele vai ser um seminarista. Mas antes de padre bispo, tem uma outra, aquela que mostrou ali no vídeo, que é o diaconato. Só que dentro do seminário, tem algumas fases, né? Que como se fossem assim, são etapas cumpridas. Então, ele está estudando na faculdade, e aí, normalmente, é uma faculdade mesmo. No nosso caso, aqui no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, os meninos estudam na PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica, que fica lá na Gávea. Eles estudam lá, tá? Hã? Mas eles vão... não é tão longe, porque eles estão... mais ou menos. Eles estão ali o Seminário São José fica mais ou menos ali ali meu Deus, daqui a pouco eu lembro o nome. Mas não é tão longe da PUC ali o seminário, não. Eles vão por trás, cortando ali pelo Cosme Velho, não é tão longe. Mas, enfim, lá dentro eles vão aprendendo como cuidar de uma paróquia, como ser um padre, aquelas coisas todas que os padres falam, né? Como celebrar uma missa, como celebrar um batizado, como celebrar um casamento. Estou falando assim, de uma forma muito superficial, mas além dessa formação que é acadêmica, 8 anos de faculdade, ele ainda recebe a formação eclesial. Eclesial é igual a igreja. Muito provavelmente. Então, você faz perguntas. Com certeza absoluta. Vou lembrar a palavra Eclésia. Eclésia. Eu não vou lembrar essa. Vai. Eu, inclusive, já escrevi isso no quadro, numa outra aula. Se eu colocar isso na prova, eu coloco as 4 palavras que eu não vou conseguir acertar. Não, se eu coloco... Não, eclésia significa igreja, teatro, sacerdócio. Sim, se você não vai assim. Teatro não, né? Sei lá. Gente, olha só, não se preocupem com a prova. Mas eu não preocupo. Não se preocupem, não, gente. Mas sabe o que acontece? O que Albert Einstein disse o seguinte: educação é aquilo que fica na nossa cabeça depois que a gente sai da escola. Se você aprende, né? Você decora só para fazer prova, para fazer teste, não vai para a essência. Eu não quero decorar, assim, porque o meu presente de Natal eu tenho isso, você tá de coração. Eu não vou ganhar presente. Pois é. Então quer dizer que eu já posso fazer uma prova bem mais difícil. Não vai. Ou vou fazer um link só para você. Não, você Faz uma prova. Tá. E aí, gente, esse menino, né?
quando ele está no seminário, ele vai recebendo ele vai passando por alguns passos e ele vai recebendo algumas responsabilidades, né? Então ele recebe, antes de se tornar o quê? Um diácono. E aí... Diácono, meu grau falou, você é diácono, não tem secretário. Isso. Isso. Só que o diácono que vai se tornar padre, ele se chama diácono transitório, ou seja, ele está em transição, tá? Ele é o diácono transitório. E aí, nesse momento, ele vai recebendo algumas incumbências, né? Então, por exemplo, sábado, um amigo meu, conheci ele pequenininho, ele vai ser padre, falta pouco agora para o Elber se tornar padre, e ele recebeu o ministério de leitor. Elber. Ele vai se tornar padre em breve, e aí agora ele já é o leitor, ou seja, ele já pode ler o evangelho, ele já pode começar a fazer as leituras da missa. Homilia ainda não. Homilia é quando o padre faz as reflexões sobre as leituras. Ainda não, mas ele já pode ler o evangelho na missa. Então, na semana que vem, eu vou trazer tudo que eu falei, né, e que os textos, os vídeos mostraram em texto, tá bom? Beijo para vocês. Tchauzinho. Tchau, tia. A aula foi muito boa. Você tá debochando de mim? Não, eu tô indo embora. Tchau, tchau. Eu vou te ver aqui.